Se você for no médico e ele te passar um remédio para dor de ouvido, para pingar no ouvido, você não vai pegar o remédio de pingar no ouvido e usar para pingar na garganta para dor de garganta. E por que eu comecei essa aula dessa forma, né? O que isso tem a ver com o conteúdo de hoje? Hoje eu quero te explicar a diferença entre desobediência, birra, mau comportamento e falta de respeito. Por que eu quero te explicar isso? Essas 4 coisas são diferentes entre si e muitas vezes você vai precisar usar ferramentas, você vai precisar usar estratégias diferentes para lidar com cada uma delas. Do mesmo jeito que o remédio de dor de ouvido pode não servir para dor de garganta, uma coisa que você vai usar para resolver a birra pode não servir para resolver alguma outra coisa. Então você precisa saber a diferença de birra, desobediência, mau comportamento e falta de respeito para você conseguir educar o seu filho e conseguir aplicar o remédio certo no problema certo. Senão você vai estar pingando remédio de ouvido na garganta e, além de ser ruim, não vai funcionar, tá? Então, é necessário você entender a diferença e é necessário você entender que estratégias que você vai usar para cada uma dessas coisas. Vamos começar pela desobediência. O que é desobediência? Quando que o seu filho está de fato te desobedecendo? Porque a desobediência tem uma forma específica para lidar com ela que não é igual à forma que você vai lidar com outras questões. Então, vamos lá. A desobediência acontece quando você dá uma orientação para a criança ouve a orientação e mesmo assim ela ignora e ela faz o que ela quiser. Você vira para a criança e fala, não põe o dedo na tomada. A criança vai lá, ignora e coloca o dedo na tomada. Você vira para a criança e fala, veste a blusa de frio. A criança ignora e ela não veste a blusa de frio. Você fala para o seu filho, vai tomar banho. Ele ignora e ele não vai tomar banho. A desobediência acontece quando você ativamente pede alguma coisa para a criança ou fala alguma coisa para a criança e ela vai contra aquilo que você está dizendo. Então você falou, vai tomar banho. Você deu uma ordem e a criança não cumpriu a sua ordem. Ela simplesmente ficou lá jogando videogame. Você fala para a criança, não põe o dedo na tomada. Você deu uma ordem, a criança ignora a sua ordem, ela foi lá e enfiou o dedo na tomada. Então a desobediência acontece especificamente quando você dá uma ordem para a criança e ela contraria a ordem. Você fala para a criança senta e a criança não senta. Você fala para a criança faz tal coisa e a criança não faz tal coisa. Isso é desobediência. É quando você pede algo para a criança, quando você dá uma ordem, quando você fala algo para a criança e ela faz o oposto do que você está dizendo. Deu para entender? Agora, o mau comportamento, muita gente confunde, acha que desobediência e mau comportamento é a mesma coisa e não é. Porque na desobediência é isso que eu tô dizendo. Você pediu alguma coisa pra criança e a criança te ignorou. Põe a blusa, a criança ignorou. Vai tomar banho, a criança ignorou. Não põe o dedo na tomada, a criança ignorou e fez o que ela queria do jeito que ela queria. O mau comportamento acontece quando você não deu uma ordem para a criança, quando você não falou para a criança alguma coisa, mas ela foi e fez alguma coisa errada. Por exemplo, você tá na cozinha, temperando feijão, você tá lá descascando alho para temperar o feijão do jantar, seu filho tá na sala, ele pega uma canetinha e risca o sofá. Você não falou pra ele que não podia riscar o sofá, você tá lá na cozinha temperando feijão. E mesmo assim, ele pegou a canetinha e riscou o sofá. Ele teve um mau comportamento. Só que esse mau comportamento não tá contrariando nada do que você acabou de dizer. Porque você não acabou de falar pro seu filho que não pode riscar o sofá. Você está na cozinha temperando feijão. A criança teve a ideia da cabeça dela, foi lá, começou a riscar o sofá com canetinha. Ou você tá na sala passando aspirador no tapete, seu filho tá no quarto com o irmão e os dois começam a brigar. Isso é um mau comportamento. Você não falou pra criança, não discute com o seu irmão. Ele começou a brigar da cabeça dele. Você tá entendendo? Então, o mau comportamento acontece quando a criança sozinha decide fazer alguma coisa que não é legal. A criança vai lá e decide que vai cortar a cortina. Pega uma tesoura e decide que vai cortar a cortina. Você não disse pro seu filho, olha, eu não quero que você corte a cortina. Você provavelmente tá ocupado com outra coisa. E mesmo assim, a criança foi lá e fez. Desobediência é quando a criança está contrariando uma ordem que você deu. Eu pedi, filho, vai tomar banho, e ele não foi. Eu pedi, filho, vai pôr a blusa, e ele não foi. Filho, tira o dedo daí, e ele não tirou. Isso é desobediência. Eu pedi, a criança não fez. Mau comportamento é quando a criança tem da cabeça dela a ideia de fazer alguma coisa que é errada. A criança tem a ideia de rabiscar o sofá com canetinha. A criança tem a ideia de pegar a tesoura e cortar a cortina. A criança tem a ideia de, sei lá, mexer nos produtos de limpeza. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, o mau comportamento, ele não vem de uma coisa que você pediu. Até porque você não tem como pedir todas as coisas. Você não vai parar na frente do teu filho e falar, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode... Você não tem como.
Você não consegue nem pensar em todas as possibilidades de coisas erradas que seu filho vai fazer. A criança é criativa, ela vai pensar em 1 milhão de coisas, algumas estarão certas, outras estarão erradas. Então, o mau comportamento é quando não teve nenhum pedido antes, mas a criança foi lá e fez alguma coisa errada e fugiu do script que estava ali. Você não virou pro seu filho e falou, não risca o sofá, entende? Agora, o mau comportamento e a desobediência, eles podem vir em sequência. O que isso significa? Você tá na cozinha, descascando alho, teu filho pega a canetinha, começa a desenhar no sofá. Aí você percebe que tem algo errado, vem e fala, para de riscar o sofá. Agora você deu uma ordem. A criança olha para sua cara e ela continua. A criança teve de início um mau comportamento porque ela decidiu da cabeça dela que ela ia riscar o sofá. Aí você veio e deu uma ordem, para de riscar o sofá. A criança ignorou a sua ordem, ela desobedeceu a sua ordem e continuou fazendo. Ou seja, ela teve um mau comportamento, você tentou fazer com que ela parasse, ela não ouviu, ela desobedeceu a sua ordem porque você falou, para de riscar o sofá. A criança não ouviu, desobedeceu e continuou fazendo. Nesse caso, a gente teve um mau comportamento e na sequência a gente teve uma desobediência. Uma coisa veio ligada na outra. Só que o mau comportamento pode vir separado da desobediência. Pode ser que você não tenha nem visto. Você chega na sala e o sofá tá riscado e você nem viu. E você não falou para a criança parar, porque você não viu. Quando você viu, ela já tinha feito. Ela teve um mau comportamento. Entende? Deu para entender a diferença de desobediência para mau comportamento? Desobediência é quando a criança está contrariando uma ordem que você deu. Faz isso, faz aquilo e a criança não faz. Mau comportamento é quando a criança tira da cabeça dela alguma coisa errada para ela fazer. E aí ela vai lá com toda a criatividade de criança dela e faz alguma coisa que ela não deveria fazer. A birra, que é diferente do mau comportamento e é diferente da desobediência, a birra é um descontrole emocional. Birra significa choro, tá? Birra significa sempre choro. Você vira pra criança e fala, olha, não pega o copo vermelho. Aí a criança vem, pega o copo vermelho. Ela desobedeceu. Porque você falou não, ela foi lá e fez. Aí você vê que a criança tá com o copo vermelho na mão, você tira o copo da criança. Fala, filho, não é pra pegar. Nesse momento que você tira o copo da mão da criança porque ela te desobedeceu, essa criança chora. Ela tem um ataque, mas eu quero. E se joga no chão e chora. Esse ataque é a birra. Ela teve uma desobediência porque você falou não faz, ela fez. E depois da desobediência ela teve um ataque de birra porque você foi lá e tirou o copo da mão dela. A birra é um descontrole emocional. A criança chora, a criança tem um ataque, a criança tem um chilique porque ela foi contrariada. Ela ouve o não, ela não pôde fazer alguma coisa que ela queria. Aí a criança fica frustrada e diante do sentimento de frustração ela chora. Isso é a birra. Só que muitas vezes a birra você nem percebe que ela tá chegando. Você tá andando no shopping na frente do seu filho e o seu filho fala, mãe, eu quero o carrinho. Aí você fala, filho, hoje a mamãe não tem dinheiro. Aí a criança chora. Ela tem ali um ataque de birra. A birra é um descontrole emocional. Ela não consegue lidar com as emoções dela. Ela não consegue lidar com os sentimentos, com as frustrações dela. E aí ela pega e chora e se descabela e o mundo vai acabar porque ela tá chorando, tá se descabelando. E o mundo tá acabando. Isso é birra, que é diferente do mau comportamento, que é diferente da desobediência. Tá dando para entender a diferença? Agora, a última coisa, que é falta de respeito. A falta de respeito sempre é um mau comportamento, mas nem todo mau comportamento é uma falta de respeito. A recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque se a criança chega na avó e fala, avó, você é burra, você é feia, isso é uma falta de respeito. Falta de respeito significa que a criança está desrespeitando, obviamente, que ela está ofendendo outra pessoa. Então, quando você fala pro seu filho, olha, recolhe os brinquedos do chão, e ele olha pra tua cara e fala, recolhe você, sua horrorosa, ele está faltando com respeito com você, porque ele está te xingando, ele está te ofendendo, e ele está ao mesmo tempo te desobedecendo, porque você pediu, filho, recolhe os brinquedos do chão, e a criança falou que não ia fazer e ainda te xingou, te chamou de horrorosa. Então aqui a gente tem um desrespeito e uma desobediência junto, porque você pediu e a criança não fez. Tá? Ou muitas vezes a criança, sei lá, cospe na cara da avó, bate na cara da tia, xinga alguém. Isso é uma falta de respeito.
E uma falta de respeito sempre é um comportamento ruim, né? Sempre é um mau comportamento. Mas a criança que foi lá e desenhou no sofá, ela não xingou ninguém, ela não ofendeu ninguém, ou seja, não teve ali uma falta de respeito diretamente. Porque ela não xingou ninguém, ela não ofendeu ninguém, ela não falou nada demais pra ninguém, ela só pegou a canetinha e desenhou no sofá. Ou seja, aquilo é um mau comportamento, mas que não tem falta de respeito. Pra quem? Com quem que ela foi desrespeitosa? Não foi, ela só pegou a canetinha e fez. Tá entendendo? Então essa é a diferença entre birra, mau comportamento, falta de respeito e desobediência. E você precisa saber disso, porque cada uma dessas coisas você vai tratar de uma maneira diferente. A birra, que é o descontrole emocional quando a criança chora, a forma de lidar com ela, você vai ensinar para sua criança como lidar com os sentimentos, porque a birra é um descontrole, a criança chora. A criança chora porque não sabe lidar com o que ela está sentindo. Então a solução para a birra, a médio e longo prazo, é você ensinar a criança a lidar com os sentimentos dela. Você tem que ensinar o seu filho a lidar com a frustração, você tem que ensinar o seu filho a ouvir não, porque ele ouve não, ele fica chateado e aí ele tem um ataque de birra. Ou seja, ele precisa aprender a ouvir não. Ele precisa aprender a lidar com essa chateação. Ah, fiquei chateado porque minha mãe me ensinou. Eu faço o quê com o que eu tô sentindo? As crianças geralmente sempre choram, né? Mas existem ferramentas, existem formas melhores de lidar. Então, a birra, o jeito de lidar é você ensinando a criança a lidar com os sentimentos, ensinando a criança a lidar com frustração, ensinando a criança a lidar com a agressividade, ensinando a criança a lidar com a raiva. Ela tem que aprender a lidar com os sentimentos dela. O mau comportamento a gente vai corrigir aplicando as consequências ou a reparação. Então a criança foi lá e desenhou no sofá, ela precisa limpar, porque isso é uma consequência. Quem sujou vai ter que limpar. Então esse mau comportamento a gente vai lidar dessa forma, que é aplicando as consequências. Então, sei lá, a criança quebrou, ela vai ter que ajudar a arrumar. A criança sujou, ela vai ter que limpar. A criança bagunçou, ela vai ter que arrumar. Essa é a consequência natural. Mau comportamento, a gente lida, a gente ensina, a gente educa a criança aplicando as consequências naturais ou a reparação. O que significa reparação? Quando a criança precisa dar um jeito de reparar, dar um jeito de lidar com aquilo que ela fez. Ela riscou o sofá, ela tem que dar um jeito de limpar, ela tem que dar um jeito de reparar aquilo, tá entendendo? Então, muitas vezes, o mau comportamento, a criança vai ter que reparar. Agora, você fez isso, como que a gente faz para corrigir esse problema? É mais ou menos isso, ela vai ter que corrigir o problema. É assim que lida com o mau comportamento, aplicando as consequências, é basicamente aplicando castigos, mas não é castigo da forma tradicional de deixar a criança em cantinho do pensamento, de deixar a criança no quarto, porque esse tipo de castigo não funciona. É castigo usando as consequências e a reparação, tá? Eu tenho uma aula em que eu falo sobre como aplicar castigos que funcionam, em que eu explico isso mais a fundo sobre consequência e reparação, dou exemplos, ensino como aplicar. Então você vai precisar assistir essa aula para entender essa parte de como lidar com o mau comportamento, porque o mau comportamento é isso, a gente vai lidar aplicando consequência e reparação, que é um tipo de castigo que realmente funciona, não é o castigo tradicional de deixar a criança no quarto, deixar sem videogame, porque esses castigos não funcionam. Tá? Então é realmente aplicar uma ferramenta que vai funcionar, que vai educar e que não é uma ferramenta autoritária, não é na força, não é no grito, não é no tapa, é ensinando consequência. Porque consequência tudo tem. Se eu pegar esse copo e soltar, a consequência é que a água que tá dentro dele vai cair. Isso é uma consequência natural, certo? Então a gente precisa ensinar isso para a criança e tem uma aula específica onde eu ensino isso. A birra também tem uma aula específica onde eu falo como lidar com a crise de birra e como ensinar para a criança a lidar com as emoções dela, porque a criança vai precisar aprender a se acalmar, a criança vai precisar aprender a lidar com a raiva, ela vai aprender a lidar com a frustração e isso precisa ser ensinado. Você percebe que o jeito que a gente lida com a birra e o jeito que a gente lida com o mau comportamento não é igual? Um a gente vai aplicar consequência e reparação e o outro a gente vai ensinar a lidar com sentimentos. É a mesma coisa? Não é. E se você não sabe a diferença dessas duas coisas, como que você vai aplicar a ferramenta certa? Muitos pais vão pegar a mesma ferramenta e aplicar para tudo. Fez birra, vai ficar sem videogame. Se comportou mal, vai ficar sem videogame. Desobedeceu, vai ficar sem videogame. Desrespeitou a avó, vai ficar sem videogame. E não é assim. A gente não pode resolver todos os problemas da educação dos filhos com a mesma ferramenta. Porque se a mesma ferramenta resolve tudo, então essa ferramenta não resolve nada. Porque a criança vai ficar confusa, a criança não vai aprender nada e ela vai achar que tudo é tudo. Não importa o que ela vai fazer, você vai deixar ela sem videogame. Então não importa se vai ser menos grave, se vai ser mais grave, se vai ser isso, se vai ser aquilo, a consequência é a mesma. Você vai simplesmente aplicar um castigo qualquer
como, por exemplo, deixar a criança sem videogame. Não é assim que funciona. A birra a gente vai lidar de uma forma, que é ensinando a criança a lidar com os sentimentos dela. O mau comportamento a gente vai lidar de outra forma, que é aplicando as consequências e ensinando a criança a fazer reparação, como ela vai reparar o erro que ela cometeu. Ela fez uma coisa errada, teve um mau comportamento, agora ela tem que reparar o erro. E a obediência, né? Como que a gente vai resolver a questão da obediência? A gente vai colocar a criança num caminho, no trilho em que ela consiga obedecer, porque a criança quer obedecer, ela só não sabe como ou ela muitas vezes não consegue porque o trilho tá errado. Então a gente vai pôr a criança num trilho, num caminho que ela consiga obedecer e a gente vai aprender a ser uma autoridade na vida dessa criança. O que isso significa? Você vai falar pro teu filho te ouvir. Filho, pega o copo vermelho. Ele pega. Filho, solta o copo vermelho. Ele solta. Isso que é a obediência, para fazer isso a criança precisa te ouvir, né? Porque você vai falar, pega o copo vermelho. Ela precisa ouvir, entender o que você tá falando para ir lá e fazer. Então você tem que ensinar a criança a te ouvir, você tem que ensinar a criança a fazer o que você está pedindo, e isso a gente vai construir muito através da autoridade e com outras ferramentas para que a criança comece a entender e para que ela entre num trilho, para que ela entre no caminho do qual ela consiga te obedecer. Existem várias pedrinhas, vários obstáculos que podem impedir uma criança de obedecer. Então a gente precisa conseguir colocá-la num trilho para que ela obedeça. A forma de fazer isso é igual à forma de lidar com o mau comportamento? Não. É outra estratégia, é outra ferramenta, é outro conhecimento que você precisa ter. E é o mesmo jeito que a gente lida com a birra? Não, porque a birra a gente está ensinando a criança a lidar com raiva, com frustração, com sentimentos. Você percebe que essas coisas a gente está lidando, nós estamos resolvendo de maneira diferente. E por último, vem o desrespeito. O desrespeito, ele também é trabalhado em cima da autoridade. A criança precisa aprender a respeitar a sua autoridade e entender aonde estão os limites. Ela não pode falar com você da forma que ela quiser, ela não pode te tratar da forma que ela quiser e ela não pode fazer com você o que ela quiser. A criança não pode bater na sua cara, não pode cuspir na sua cara, não pode sair puxando o seu cabelo, por exemplo, entende? Então ela precisa aprender a te respeitar, assim como ela precisa aprender a respeitar os outros, e a forma que a gente vai ensinar não é do mesmo jeito que a gente vai lidar com a birra, que não é do mesmo jeito que a gente vai lidar com o mau comportamento e assim sucessivamente. Então é muito importante que você saiba a diferença entre essas coisas, porque você precisa aprender como lidar com cada uma delas. Se o seu filho tem sido desobediente, você vai seguir um caminho, vai colocá-lo num trilho para que ele passe a te ouvir e a seguir as suas ordens. Se o teu filho tem sido desobediente e ao mesmo tempo ele é uma criança que desrespeita, então você vai fazer duas coisas: colocar o seu filho no trilho da obediência e ao mesmo tempo ensinar para ele respeito, ensinar para ele autoridade. Ah, e o meu filho, ele é desobediente, ele desrespeita, mas ele também tem mau comportamento, ele vive fazendo coisas erradas. Então a gente vai trabalhar o mau comportamento, a gente vai trabalhar o desrespeito e a gente vai trabalhar a desobediência, sabendo que são três coisas e para cada uma delas a gente vai precisar de um conjunto de material, um conjunto de ferramentas. Quando eu tô falando de material, não é material físico, tá? Mas um conjunto de ferramentas para lidar com isso. Ah, e o meu filho, ele desobedece, meu filho desrespeita e meu filho faz birra, meu filho faz muita birra, ok? Então a gente também vai começar a ensinar essa criança a lidar com os sentimentos dela para trabalhar com a birra. Você vai pegar cada uma dessas coisas que o teu filho está fazendo e para cada uma delas você vai aprender um conjunto de ferramentas para poder aplicar e resolver. Não vai ser a mesma coisa que vai funcionar para tudo e você não pode confundir. Se você pega uma ferramenta que é para birra e tenta resolver desobediência, não vai funcionar. Você vai se estressar, a criança vai se estressar e você não vai ter resultado nenhum. E aí depois você vai voltar dizendo, ah, isso não funcionou. Não é que não funcionou, é que você usou a ferramenta errada para o problema errado. Você usou remédio de dor de ouvido para dor de garganta. E aí de fato não vai funcionar, porque não é assim que tem que ser, tá certo? Então daqui pra frente, nas próximas aulas, o que você vai aprender são essas ferramentas e você vai aprender como lidar com a questão do desrespeito, como lidar com a questão do mau comportamento, como lidar com a questão da birra, como lidar com a questão da obediência, porque tudo isso você vai aprender dentro do curso da obediência, tudo isso você vai aprender dentro da receita da obediência e é para isso que você tá aqui hoje. Então você vai assistir essas aulas e você vai aplicar as ferramentas conforme a demanda correta do teu filho. Se é birra, você vai fazer de um jeito, se é mau comportamento, você vai fazer de outro, se é desobediência, você vai fazer de outro, até corrigir tudo. Existem várias ferramentas e eu vou te ensinar uma por uma, mas primeiro você precisa saber que são coisas diferentes e precisa não misturar tudo dentro da tua cabeça, porque se você tá misturando tudo dentro da tua cabeça, você vai ficar muito perdido e não vai conseguir aplicar cada uma das ferramentas. Deu para entender como é que isso funciona? Então, era isso que eu queria te passar nessa aula e aí na próxima aula eu já vou entrar com você dentro dos conceitos, dentro do método de fato e como que você
você vai aplicar a cada um dos pilares, tá certo? Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.